Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, estão preparados para a nossa segunda parte de relações ecológicas? Bora lá? Então olha lá, qual será que é essa interação ecológica que eu acho que todo mundo já viu aí no desenho Nemo? Piada todo mundo fala. Aí o pepino do mar fala pro molusco: Nemo! Nemo? Nemo? Não entendi. Esse peixe palhaço não tem graça. Não, é meu filho, sabe? Ele foi levado por uns mergulhadores. Ai, tadinho dele. Humanos acham que são os reis da parada. Americano, só pode ser. Puxa, esse aqui é pai. Procurando filhinho. Ah, o que são esses símbolos? Conheci meu pai. Vem cá, desabafa, pai. Eu não sei ler humanês. É só achar um peixe que saiba ler. E olha, tubarões. Não, Dory! Galera, galera. Não, Dory! Será que dá pra... Dory, para com isso! Me dá! Devolve. Foi mal. Você tá legal? Me desculpe. Você me acertou legal. Saiu sangue? Ah, Ai. Dory, você tá Ixi, agora lascou, hein? delícia. Segura ele! Só uma dentada. Não esquece, Bruce, os peixes são amigos, não comida! Comida! Dory, cuidado! Hoje eu vou comer peixe. Não esquece dos passos, compadre! Só uma dentada. E aí, vou pensando, o que tá acontecendo? Não tem saída! Tem que ter um jeito de escapar! Quem é? Dory, me ajuda a achar uma saída! Ah, desculpa. Volta mais tarde que a gente tá tentando escapar. Não tem saída aqui! Tem que ter uma saída! Tem alguma coisa aqui. Escapei. O que será, né? Se escreve que nem a palavra escape. Agora. Ai! Olha o Bruce aqui. Pera, Dory, você sabe ler? Eu sei ler. É isso, eu sei ler. Então tá, lê isso aqui! Quase, hein? Ele não conheceu o pai! Se entrega, Vince! Ah, não, tá bloqueada! Não, Bruce, concentra! Desculpa, Bruce! Compadre! Ele é um cara legal! Eu tenho que pegar aquela máscara! Você quer a máscara? Tá bem. Não! Depressa, pega a máscara, pega! Ah, não. Bruce! O que é? Nome daqui! Nome daqui! Ah, acabou a festa? Nojenta! E aí, gente? Descobriram qual é essa interação ecológica? Olha aí, mais um pouquinho para vocês se ligarem. E aí, esse tubarão aí no meio do cardume? Dessa sociedade de peixe aí. Cardume é uma sociedade lá isomórfica. Ou aqui. Ah, acertou quem falou que nós vamos falar agora sobre ela, sobre aquela interação em que pelo menos um vai sair prejudicado. Ou seja, é uma relação desarmônica. É o tal do predatismo. É isso mesmo, gente. E como é uma interação entre indivíduos de espécies diferentes, trata-se de uma relação desarmônica, olha aí, interespecífica. Então, no predatismo, nós vamos ter uma relação entre o predador e a presa, em que o predador ele vai matar para se alimentar da presa, que tende a ser menor. A presa, ela tem uma série de adaptações para conseguir coexistir com o predador. Então, eles têm uma coevolução, porque se não tiver uma certa adaptação, iria acabar também com o número de presas. Então, ali, como o predador come, a presa é comida, predador positivo, e nós vamos representar a presa como negativo. Então, é sinal mais menos. Show! Legal!
E aí a gente percebe que o predatismo, ele é muito parecido com o canibalismo. A diferença é que no canibalismo, o indivíduo vai se alimentar do outro da mesma espécie, enquanto que no predatismo, o indivíduo vai se alimentar de outro de espécie diferente. E aí a gente pensa, né? Puxa vida, mas o predatismo ou predação é uma interação desarmônica, que é sinalizado por mais, menos. Mas será que em algum momento pode ser benéfico essa predação para a presa? E aí, gente? Tempo para pensar. Será que pode ser benéfico? E aí, galerinha de casa? Acertou quem disse que sim, é necessário, na verdade, que haja o predador para a presa. Porque o predador é aquele agente que vai controlar a população de presas. Se não existisse um predador, poderia inclusive ter a extinção da presa. Então, olha que show, galera! Tem que ter predador, mesmo que a presa que vai morrer não é legal, mas para a população como um todo é necessário. Bom, temos um subtipo de predatismo que alguns autores subdividem, que é a herbivoria. Na herbivoria, nós vamos ter um consumidor primário que vai se alimentar da planta, mas não necessariamente vai matar a planta para se alimentar. Ele pode pegar um pedaço da planta e se alimentar. Diferente do predatismo, em que acontece a morte da presa para servir de alimento para o predador. Outro tipo de interação que também é desarmônica e também é interespecífica é o parasitismo. Então, no parasitismo, nós vamos ter uma relação entre o parasita e o hospedeiro, em que o parasita ele vai se nutrir do hospedeiro, seja de tecidos, seja de fluidos. Então, para o parasita, legal, é show, é positivo, troféu joinha. Já para o hospedeiro, não é tão legal assim, né? Então, é negativo. É aquela representação mais, menos, desarmônico. Em geral, o parasita tende a não matar o hospedeiro, porque se matar, ele acaba morrendo também. Dependendo onde se encontra esse parasita, nós vamos chamar de ectoparasita, quando ele está fora do hospedeiro, e endoparasita, quando ele se encontra no interior do hospedeiro. Exemplo de ectoparasitas, nós temos aqui o carrapato-estrela, o piolho, a pulga. Exemplo de endoparasitas, e aí, moçada, é estômago forte no pedaço, senão fiquem assim, com o olho meio vendado, porque agora o bicho vai pegar, agora o bicho fica feio, olha lá. Ah, gente, eu esqueci, ainda temos ali um exemplo de ectoparasita atuando, né? Não podíamos deixar de mostrar ali um super, mega, hiper infestação de carrapatos. Olha a situação, gente. Meu Deus do céu, parece um monte de conchinhas, né? Mas na real são carrapatos sugando o sangue desse cachorro. E agora sim, pausa para estômago forte. Começamos o timing, a hora dos endoparasitas. É isso mesmo, começando com ela, a famosa, a show de bola e super infestação de Ascaris lumbricoides, a lombriga, os lombriguentos. É isso mesmo, gente, aquele verme cilíndrico nematódio que tem a fêmea e tem o macho. Então aqui mostrando, né, que as lombrigas, elas vão parasitar o intestino delgado e ela pode se reproduzir lá no intestino, então ela se reproduz, é uma reprodução sexuada e acaba que temos ali muitas lombriguinhas ali saindo de filhotinhos dela. Temos uma super infestação aí. Sendo que esses nematódios, eles podem migrar lá do intestino delgado tentando sair por outros orifícios, como acontece aqui, né? Tentando sair pelo canal lacrimal
E aqui nós temos um felino também com nematóides nos olhos. E aqui, né, que agonia! Mostrando um nematóidezinho ali, bem no olho do indivíduo. Fez uma ulceração ali. Mas o grande problema também desses vermes, esses nematóides, é que às vezes a pessoa tem uma infestação tão grande, que chega a ser perigoso tomar um vermífugo. Porque quando toma um vermífugo, esses vermes, eles tendem a sair tanto através das fezes, como também eles podem subir pelo trato digestório e acabam aqui nessa região podendo asfixiar. Eles travam lá na faringe e acabam asfixiando o indivíduo, que pode levar à morte. Então, o ideal, quando a pessoa faz um exame de fezes, tem uma infestação muito grande, é fazer uma cirurgia para a retirada desses vermes. Então, aqui está sendo feita uma cirurgia, corte no intestino delgado para retirada das lombrigas. Olha, gente, a quantidade de lombrigas que a pessoa tem. Muita lombriga, né, gente? Para quem tem estômago fraco, gente, já passa aqui, a gente já viu muita coisa, né? Por favor, acaba de echar esa mierda y nosotros para la vez en espagueti. Então, ali se mexendo, as lombrigas, e ali retirando, No vuelvan a espagueti en su vida, te van a regar. Ok? Vamos passar, né? Chega de macarronada, vamos pro próximo. Um outro exemplo clássico de parasita é esse verme chamado de tênia. É um plateuminto. A tênia, as principais que a gente costuma ver, que são queridinhos de vestibulares, é a tênia solium, que é a tênia do porco, e a tênia saginata, que é a tênia do boi. Então, a gente percebe que há diferenças aqui. Nós temos ventosas que vai se fixar na parede do intestino, e aqui tem esse rostro com ganchos que faz esse movimento para retirada dos nutrientes. Acaba também ocorrendo a ruptura de vasos sanguíneos e a pessoa tende a ficar anêmica. A doença causada por esse verme é conhecida como teníase ou solitária, considerando que esse verme pode atingir muitos metros, como por exemplo essa daqui pode atingir até 25 metros, é muita coisa, é de se esperar que seja solitária mesmo. E é um verme hermafrodita. Cada pedacinho desse, que é o proglote, apresenta tanto o órgão reprodutor masculino como feminino. Bom, aqui mostrando a larvinha da tênia, que é chamada de cisticerco. Então, quando a pessoa consome uma carne mal passada, acaba adquirindo esse cisticerco que vai eclodir no indivíduo, liberando o verme adulto. O grande problema também, quando a gente fala sobre a tênia, especificamente a tênia solium, seria relacionada com uma doença chamada de cisticercose. Quando a pessoa ela vai ingerir vegetais crus que não foram muito bem higienizados, muito bem lavados, ela pode adquirir o ovinho da tênia solium. E aí, quando vem no nosso trato gastrointestinal, acaba formando a larva, o cisticerco, que pode percorrer o nosso corpício e se instalar em diversos órgãos, como a musculatura, o olho, e aí o que é pior seria o cérebro, que pode fazer com que a pessoa tenha dores excruciantes, pode levar a coma, inclusive a morte. Então, é bem crítico a cisticercose, ok? Ou seja, parasitismo é realmente uma interação desarmônica. E, moçada, não acontece só com vermes, não. Existem parasitas que são plantas. É isso mesmo, vocês não ouviram errado, não. Existem parasitas que são plantas. Exemplo seria o cipó chumbo, que a gente percebe que, inclusive, ele é amarelo, porque ele não tem clorofila, ele não faz fotossíntese, e a erva de passarinho.
Esse cipó chumbo, ele tem estruturas chamadas de austórios que penetram no vaso condutor da planta hospedeira, indo mais especificamente ao floema, onde ela suga, ela retira a seiva elaborada, o material orgânico produzido durante a fotossíntese. Por isso, a gente vai chamar essas plantas que vão retirar a seiva elaborada da hospedeira de holoparasitas. Holoparasita porque é uma parasita total. Já a erva de passarinho, ele também tem um austório, também vai penetrar no vaso condutor, só que em vez de ir para o floema, ele vai no xilema e vai sugar água e sais minerais. Com essa água e sais minerais, vai fazer a fotossíntese e vai produzir o seu carboidrato. Então, essas plantinhas parasitas que vão pegar, que vão sugar a seiva bruta, essa água e esses minerais, nós vamos dar o nome de hemiparasitas, tá ok? Mas é do mesmo jeito, uma interação mais para parasita, menos para o parasitado, para o hospedeiro. Próxima, amensalismo ou antibiose ou alelopatia. Alguns autores consideram como sinônimos, nós vamos ver de forma separada. Amensalismo ou antibiose é quando nós temos um indivíduo que ele vai liberar substâncias tóxicas no ambiente proveniente dos seus metabólitos e que vai causar a morte dos indivíduos que vivem ali nas proximidades. Exemplo clássico de amensalismo é a maré vermelha, que é causado por aquela alguinha chamada de dinoflagelado ou pirrófita. Para a alga que está liberando essa substância tóxica, não vai trazer benefício essa morte dos seres que estão nas proximidades. Então, para ela, essa interação é zero, não traz nem prejuízo nem benefício. Mas para quem está morrendo, é lógico, vai ser negativo. Enquanto que na alelopatia, nós vamos ter o indivíduo que vai liberar substâncias químicas tóxicas que vão inibir o crescimento, vão poder impedir, inclusive, a germinação do outro indivíduo. Para esse que está liberando, vai ser bacana, porque impedindo o crescimento e a germinação, ele vai ter mais água, mais sais minerais, ele pode ter uma maior intensidade luminosa. Então, olha, é legal, é show de bola. Exemplo clássico acontece com o eucalipto. Portanto, na alelopatia, nós vamos fazer aquela representação de mais para quem está liberando essa substância química e menos para quem está sofrendo a ação, então é prejudicial, tá ok? Então, nessa primeira parte, seria 0 e menos, e aqui seria mais e menos. Outro exemplo clássico de antibiose, inclusive deram um nome de antibiose justamente por causa desse exemplo, é o antibiótico, né? É aqui o Penicillium notatum, esse fungo. Perceberam que esse fungo, ele impede o crescimento de certas bactérias. Para o fungo não vai ter benefício esse impedimento do crescimento da bactéria. Também não tem prejuízo para o fungo, então é aquela relação zero. Para a bactéria que não pode crescer, né, que está sendo terninho de madeira, é negativo, então é menos. Tá ok? Joinha? Estamos quase terminando. E chegamos no esclavagismo. Esclavagismo é aquela interação em que o indivíduo vai fazer com que o outro trabalhe para ele, vai fazer com que o outro tenha um trabalho forçado, vai fazer com que o outro seja escravinho dele. Olha que sacaninha! Então, se vai ser escravinho, é relação desarmônica, também é interespecífica. Aqui nós vamos representar como mais e menos. Um exemplo clássico seria o chupim que bota ovos no ninho do tico-tico. Então, aqui está o ovo do chupim e aqui os ovos do tico-tico. E acaba que a mãe tico-tico, coitada, mãe é mãe, né? Ela vai chocar os ovos do chupim junto com os seus. Olha que dó, gente, tadinha!
Mas é isso aí, o Chupim tá fazendo tico-tico de escravinho. E chegamos à nossa última interação, que é a competição interespecífica. Nós vimos a competição intra, quando acontecia entre indivíduos da mesma espécie. Na competição interespecífica, nós vamos ter uma disputa, uma luta por recursos, seja água, nutrientes, alimento, território, entre indivíduos de espécies diferentes. Então, aqui mostrando um exemplo. Quanto maior a sobreposição do nicho ecológico, quanto mais parecido o nicho ecológico, maior a competição, porque para ter competição tem que ter uma certa sobreposição de nicho. Se o nicho for exatamente igual, ou então muito, mas muito próximo, vai acontecer o que a gente chama de princípio de Gauss ou princípio de exclusão competitiva. Então, esse Gauss, ele fez um experimento para mostrar justamente essa questão de sobreposição de nicho, onde ele dizia que se duas espécies apresentam o mesmo nicho, elas vão acabar ou uma sendo extinta, a que não consegue ter sucesso, ou então, que aí é uma coisa mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, ela vai migrar, ou então uma alteração gradual do nicho. Mas o mais comum é que seja extinto. Então, o que ele fez? Ele pegou duas espécies de paramécio, o paramécio caudato e o paramécio aurélia. Primeiramente, ele colocou em meios de cultura separados, onde ambos os paramécios conseguiram se desenvolver, cresceram, belezinha, show de bola. Quando ele colocou os dois paramécios, as duas espécies, juntas no mesmo meio de cultura, observou-se que o paramécio aurélia tinha uma maior capacidade na aquisição do alimento, dos nutrientes, conseguiu se desenvolver, sobressaiu sobre o paramécio caudatum, que acabou sendo extinto, foi terninho de madeira para ele. Para provar que isso acontecia porque eles apresentavam o mesmo nicho, o Gauss ele pegou esse paramécio aurélia e colocou junto com outra espécie de paramécio, que é o paramécio bursária, e observou que tanto a aurélia quanto a bursária conseguiram se desenvolver no mesmo meio de cultura, ou seja, eles apresentavam nichos ecológicos diferentes. Belezinha? Joinha? Vamos ver. Momento review. Então, a gente viu que as interações podem ser harmônicas, legal quando não tem prejuízo, ou desarmônicas quando pelo menos um dos indivíduos sai prejudicado. Se ela for intraespecífica, acontece entre indivíduos da mesma espécie, interespecífica, entre espécies diferentes. Da intraespecífica que a gente estudou, tem a sociedade colônia, todo mundo sai beneficiado, representamos como mais e mais. Sociedade não tem aquela união física e colônia já tem aquela união física. Interespecífica, mutualismo, também todo mundo sai beneficiado, mas eles precisam ficar juntos, eles têm essa necessidade da interação para que eles possam ter uma maior capacidade de se desenvolver, de reproduzir, de sobreviver. Na protocooperação, todo mundo sai beneficiado também, mas não há essa necessidade de viverem juntos. Eles conseguem sobreviver de formas separadas, mas é bem mais legal se eles estiverem juntos. Começamos agora a fase do mais zero, em que um sai beneficiado e para o outro nem cheira nem fede, nem é beneficiado, nem é prejudicado. Comensalismo, em que a gente viu em que o indivíduo ele vai se alimentar do resto deixado por outro indivíduo, então não vai comer aquela comidinha. No inquilinismo, nós vamos ter um indivíduo que vai se abrigar no outro indivíduo sem causar prejuízo. No epifitismo, vai viver sobre o outro indivíduo, vai utilizar o outro indivíduo como suporte, como acontece lá com as orquídeas. Na forésia, nós vamos ter um indivíduo que vai pegar uma caroninha com o outro indivíduo. Na sinfilia, o indivíduo ele vai se alimentar da excreção do outro organismo. Fechou?
Show! Começamos agora com a desarmônica. Entre indivíduos da mesma espécie. Competição, então aquela disputa. Podemos ter o indivíduo saindo beneficiado e o outro prejudicado, ou todo mundo prejudicado. Canibalismo, quando o indivíduo vai se alimentar do outro indivíduo da mesma espécie. Quem come positivo, que é comida, é negativo, né? Agora começamos com as interespecíficas, entre espécies diferentes. Predatismo, relação predador e presa. Mata pra comer a presa. Mais, menos, obviamente. Mas, lembrando, mais uma vez e de novo, por mais que o predador seja temido, ruim para a presa que está sendo comida, a nível populacional é bacana porque ele faz um controle do tamanho populacional. Herbivoria, então nós temos o consumidor primário se alimentando da planta, não necessariamente a morte da planta, ele come um pedaço, parte dessa planta. Uma interação mais-menos. Parasitismo, relação entre parasita e hospedeiro. Parasita vai se nutrir, vai se alimentar de fluidos, tecidos do hospedeiro, tende a não matar, pode ser ecto e endoparasita, relação mais-menos. Competição, disputa, é isso aí, é luta, podendo ter um beneficiado, o outro prejudicado, ou então todo mundo sai capenga no pedaço. Amensalismo ou antibiose seria aquela interação 0 menos, em que o indivíduo que está liberando a substância química que está matando os outros, está prejudicando o crescimento dos outros, ele não sai beneficiado nem prejudicado. E quem está sofrendo com essa substância química sai prejudicado. Exemplo, maré vermelha e antibiótico, penicillium. Alelopatia, exemplo clássico, eucalipto. Então, a substância química liberada vai prejudicar o crescimento dos outros indivíduos da outra espécie e ele vai sair beneficiado, que é essa interação mais-menos. Esclavagismo é o escravinho, é o serviço escravo, ó, esclavagismo, escravo, né? Então, aquela relação mais-menos. Beleza, gente? Pergunta? Tá tranquilo, né, gente? Show de bola! Então, galera, isso é tudo. Por hoje é só. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!